os azuis e brancos já amealharam uma vitória. Foi ontem por 77-67. O Nicolau Melo está pronto para arrancar com esta transmissão direta. Boa tarde, Nicolau. Olá, boa tarde, Sousa Martins. Uma boa tarde igualmente para si, que nos segue, seja onde for, e esperemos que possamos levar até si, através da RTP2, um espetáculo, pelo menos tão bom como aquele que ontem foi o Futebol Clube do Porto-Benfica, o primeiro jogo de que o Sousa Martins já lhe falou, da final desta primeira liga profissional de basquetebol. É a final, o segundo jogo, hoje dirigido por dois árbitros diferentes dos de ontem, António Pimentel, que veio do Lisboa, Fernando Rocha, que veio do Porto. Os cinco são basicamente semelhantes aos de ontem. A equipa do Benfica hoje tem mais pressão sobre o seu conjunto, uma vez que é preciso vencer o jogo de hoje ou, eventualmente, colocar alguns índices mais em campo, diferentes daqueles que ontem foram deixados. Os cinco que temos aí, pelo Futebol Clube do Porto, Paulo Pinto, Nuno Marçal, Rui Santos, Fernando Sá e Jared Miller. Por parte do Benfica, Michael Nahar, Carlos Lisboa, Pedro Miguel, Carlos Seixas e Jean Jacques. No Benfica somente a mudança entre Carlos Seixas e Jean Jacques. Penso que podemos saber porquê lá em baixo com o Cristiano Miguel. Mário Palma, no início desta partida, como dar a volta, visto que neste momento perde por 1-0. O Benfica tem que parar a transição do Futebol do Porto, é fundamental. Permitir que o Rui Santos continue a fazer contra-ataque e a transições rápidas como está a fazer, é muito difícil ganhar este jogo. E depois vamos ter que ser muito mais agressivos nas nossas tabelas e na agressividade em termos de marcação aos postos, porque ontem o Futebol do Porto foi muito mais forte que nós nessa área e é muito difícil. Esperar também a inspiração de um ou outro jogador, como sempre este que acabou de marcar para o João Jacques. Claro. Ontem o Jacques esteve muito mal, mas eu penso que hoje vai estar bem. Vamos ver então, Mário Palma, no início desta partida, um olhar para este Porto Benfica. E um comentário daquilo que efetivamente poderá ser este encontro. Pensamos que este jogo é um jogo com um caráter ainda mais decisivo, se calhar, que o de ontem, porque o Benfica terá necessariamente que fazer mais, e espera-se que isso aconteça. O Futebol Clube do Porto jogou a um nível bastante elevado e, se o conseguir fazer da mesma forma hoje, especialmente em termos defensivos, poderá também chegar à vitória. De qualquer maneira, há que salientar o facto de, no jogo realizado ontem, o Futebol Clube do Porto, sem ter feito um grande jogo em termos ofensivos, conseguiu superar, mesmo assim, os índices do Benfica, especialmente a nível do lançamento, onde os seus lançamentos exteriores estiveram particularmente mal. Bom, e para já continua o 2-0 a favor da formação do Benfica. Eu recordo-lhe também que já ontem a equipa do Benfica começou melhor que a formação portista, mas as coisas mudaram ao longo da primeira parte. 4-0 por Michael Nahar neste preciso momento, quando a equipa do Futebol Clube do Porto parte para o ataque planeado. E então a chave do jogo estará no seguinte: a formação portista introduz em jogo grande velocidade e primazia para o contra-ataque. Se a formação do Benfica conseguir obstar a este facto, então a equipa do Benfica colocará grandes problemas à formação adversária do Futebol Clube do Porto. Se a formação benfiquista não conseguir parar o contra-ataque portista, vai ser extraordinariamente difícil ganhar este jogo. Pois, ontem a equipa Benfica realizou, tal como o seu técnico acabou por salientar no final, uma má partida. E estamos em crer que dificilmente repetirá a mesma exibição de ontem, pela negativa. Dificilmente o fará, porque dois jogadores influentes como Jean Jacques e Carlos Lisboa estiveram particularmente mal, e nele assenta toda as tarefas ofensivas da equipa, designadamente no que se refere a Carlos Lisboa, que fez uma percentagem que não lhe víamos fazer há muito tempo, 8%, por exemplo, a nível do lançamento triplo, enquanto Jean Jacques cometeu vários erros, incluindo alguns erros quer em termos de disciplina tática, em termos físicos não pode estar bem por ter mais bem, mas também em termos disciplinares não esteve nada bem. E então a caírem os primeiros 3 pontos para a equipa portista, a formação do Futebol Clube do Porto a ficar a 1 ponto somente no marcador. Mais uma falta, desta vez para o número 15 portista, é Jared Miller quem faz esta falta. Repara aqui sobre Michael Nahar.
Sim, não há dúvida nenhuma. Ali uma falta, ali contacto de Jared Miller sobre Nahar. Preocupações do Benfica em jogar a bola dentro. O que não aconteceu ontem. Muitas vezes o ataque do Benfica assemelhava-se a um ataque de handball de sete, com a equipa com 4 jogadores para além, aliás, para trás da linha dos 1,25 m, sistematicamente, não dando nenhum tipo de agressividade às suas ações ofensivas. E aí está, mais vezes o ataque planeado portista a ser forçado a ser feito. Paulo Pinto. 2 pontos para o número 8 do Futebol Clube do Porto. Pedro Miguel. Carlos Seixas. Jean-Jacques. A subir para o triplo e a cair o triplo para Jean-Jacques. A formação do Benfica vence por 7-5 neste preciso momento. De realçar o facto de haver uma alteração no Benfica com a entrada de Carlos Seixas e agora o triplo do Santos a cair. Mas vai dizendo. Mas, dizemos nós, a entrada de Carlos Seixas no ciclo inicial poderá indiciar que Mário Palma vai apostar ainda mais o lançamento exterior, que ontem esteve francamente mal, como referimos, e Lisboa aparece na área mais próxima do defesa, como agora aconteceu, irá partir da sua ainda muito boa impulsão. E há um entusiasmo e uma preocupação especial do banco do Benfica em tentar entusiasmar todos os jogadores. Já a violar a linha lateral. Diz, Cristiano Miguel. Era apenas para completar, entusiasmar todos os jogadores em campo, seja em que situação for, há uma preocupação especial por parte do banco do Benfica. Exatamente. A ter muitas mais dificuldades para caminhar para o cesto e assistir mesmo na parte final Rui Santos. Portanto, a equipa do Benfica está mais compacta, mais homogénea a defender, mais motivada no ataque. A equipa do Benfica dá-nos a sensação de que com uma atitude, sobretudo uma atitude diferente do jogo de ontem. Os primeiros minutos dão indicações nesse sentido. A equipa está a jogar com mais coletivismo. Ontem as ações individuais preponderaram no início do jogo. Mas o Porto continua a ganhar ressalto. Muito bem. Nuno Marçal a conseguir o ressalto, ganhar a posse da bola e ir para o cesto e 2 pontos. 10-9, a equipa do Futebol Clube do Porto na frente no marcador. Carlos Lisboa, Michael Nahar, ele foi o melhor marcador do jogo de ontem. E uma vez mais, na tabela defensiva, Jared Miller a impor a sua regra. Agora sim a conseguir fazer aquilo que tem sido vulgar, concretamente foi normal no jogo de ontem, Rui Santos, a ir praticamente até final, a indiciar a concretização e a fazer assistência na parte final. Triplo excelente de Fernando Sá. Fernando Sá, um jogador que ofensivamente normalmente tem mais largas por parte do seu adversário direto, Carlos Lisboa, a tirar partido disso mesmo e desta vez a finalizar desta maneira que vimos. Um triplo a cair para Carlos Lisboa, ele que esteve ontem muito longe daquilo que era vulgar. Este é o resultado diretamente colhido do placar do marcador. Perdão, do marcador do pavilhão. O Marçal bem melhor que ontem, ele foi substituído ao fim de cerca de 6 minutos pelo Shane Knight, o outro norte-americano do Futebol Clube do Porto. Michael Nahar a pressioná-lo muitíssimo, a pressionar Michael Nahar sempre Jared Miller. E uma vez mais, a recuperação para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mário Palma a chamar a atenção da formação benfiquista que é preciso. Mais concretamente, Carlos Seixas tem sido constante, especialmente nas situações defensivas, sendo que o Porto tem concretizado os lançamentos. Mário Palma fala insistentemente com Carlos Seixas. E agora o Futebol Clube do Porto começa a afastar-se no marcador, mais uma vez, a ganhar o ressalto ofensivo. Este tem sido, aliás, um problema que o Benfica não tem conseguido resolver. Sistematicamente o Futebol Clube do Porto entra na tabela ofensiva, ganha os ressaltos, portanto proporciona normalmente segundos lançamentos e segundos lançamentos que o Futebol Clube do Porto tem aproveitado quase a 100% e que lhe tem garantido muitos pontos, mesmo quando falha o primeiro ataque. É verdade, aqui houve uma falta de Rui Santos sobre Pedro Miguel
A bola já está a circular. Pedro Miguel, passo interior. Jean-Jacques. O Benfica, muito bem, trabalho excelente do Jean-Jacques. o Benfica taticamente melhor no ataque. E a falta agora é de Pedro Miguel. Taticamente melhor no ataque, dizemos nós, porque sistematicamente a bola está a entrar dentro antes de regressar à longa distância, ou à meia longa distância. Quer dizer, há mais espaço para os lançadores, e quando a bola entra dentro, os defensores, os lançadores benfiquistas são obrigados a ajudar o esforço, e aí cria-se algum espaço para o lançamento. Bom, há algumas questões que são permanentes entre esse homem que vê, Jean-Jacques e Jared Miller. São dois jogadores que são muito empenhados na disputa de bola e às vezes ultrapassam esse empenhamento. Vai ver aqui a falta aqui assinalada e aí está a picardia entre os dois jogadores. Na linha de lançamento livre, Jared Miller. Primeiro lançamento convertido. Jared Miller. E o segundo também convertido. 19-14 vence agora a equipa do Futebol Clube do Porto. Para jogar 13 minutos e 20 nesta primeira parte. Carlos Seixas. Carlos Lisboa a tentar o triplo, não conseguiu. Uma vez mais, posse de bola para a equipa portista. Agora muito espaço para Carlos Lisboa, falhar o lançamento, mas não foi por oposição do seu adversário. Agora os benfiquistas a ganharem na tabela defensiva e há uma falta de Rui Santos. António Pimentel. A utilização das mãos a ser punidas, aliás, são essas recomendações da FIBA, foram esses os critérios acertados entre os treinadores e o setor da arbitragem, liderado por Rio Valente. E daí, quando as regras são conhecidas à partida, não há que reclamar. Uma vez mais, agora na tabela defensiva, o Futebol Clube do Porto e os seus ressaltadores a conseguirem ganhar. Desconto tempo pedido já por Mário Palma. E mais 2 pontos para a equipa portista. 21-14. Mário Palma continua muito descontente, a manifestar sistematicamente através de gestos indiciadores de que as coisas não estão a correr bem, sobretudo com Jean-Jacques. Ele está zangado com Jean-Jacques porque Jean-Jacques estará a lançar mais vezes do que aquelas que ele gostaria e sobretudo a lançar sem que se tenha jogado suficientemente no ataque de maneira a proporcionar espaço para o lançamento. Mário Palma, muito aborrecido com todos os jogadores, olhou especialmente para Jean-Jacques e para Carlos Seixas, dizendo que, a pedir, por favor, joguem a bola uns com os outros, nem sequer recuperam depois de situações ofensivas. Isto não é admissível. Nós estivemos a ver isso que tu estavas a dizer, tivemos a imagem em cima de Mário Palma a falar especialmente e a penalizar especialmente Carlos Seixas. Bom, é sempre o quinto jogador, aquele que muitas vezes entra e sai, que grande parte das vezes é penalizado pela ação do treinador. Os estímulos negativos têm que ser utilizados com alguma parcimónia nestas coisas do basquete, especialmente nos jogos decisivos em que o nervosismo é muito grande. Os treinadores têm que ter alguma cautela na sua utilização, porque o excesso da sua utilização também poderá ter efeitos contraproducentes. A falta foi agora no Marçal. Ele a manter-se durante mais tempo que ontem em jogo, ele que está bem melhor do que no início do jogo de ontem. E se Carlos Seixas está a defendê-lo, Carlos Seixas tem uma diferença de cerca de 20 centímetros para o Nuno Marçal, embora seja um excelente defensor, mas está com algumas dificuldades a nível da estatura, porque o Marçal está a colocar-se numa área muito próxima de ser. Agora o Benfica com alguma dificuldade, mas a conseguir ganhar o ressalto. Lisboa a recuperar bem, a lutar com um jogador mais alto que ele. Carlos Seixas para o triplo. A cair o triplo do número 13 benfiquista. Fernando Sá menos eficaz na defesa a Lisboa, a aparecer a dar-lhe mais distância. Aí está Fernando Sá. Este é Paulo Pinto. A rodar, a não subir. Jared Miller, ele sim, a subir para um gancho.
a conseguir mais 2 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. 23-19. Ambas as equipas a jogarem melhor do que estavam a fazer neste momento no jogo disputado ontem. E na área agora a ganhar ali uma bola, ali para o cima de sexto, com o Mário Palma de braços levantados a pedir falta sobre o jogador benfiquista. Para o triplo a subir, a não cair o triplo, a ficar muito curto o lançamento de Fernando Sá. A recuperação imediata para a equipa benfiquista. Talvez por isso Jorge Araújo mandou de imediato levantar Shane Knight. Exatamente. Jean-Jacques, Carlos Lisboa, Michael Najar. Para o triplo, Carlos Seixas, a não cair desta vez. Para o contra-ataque imediato, Rui Santos, vai até final, não consegue concretizar. Rui Santos é uma das incógnitas para este jogo. Será que Rui Santos consegue repetir o jogo excelente que realizou ontem? Será que ele conseguirá manter aquele ritmo que só por si quebrou toda a estratégia defensiva do Benfica com as constantes penetrações e assistências que fez durante todo o jogo? Luís Silva também vai entrar na equipa do Benfica. Em contrapartida, poderá, por via do jogo de ontem, vir a deslumbrar-se e eventualmente a enterrar o jogo de hoje. Bom, excelente assistência para Fernando Sá. Dificuldades tremendas por ação da defensiva encarnada para a equipa do Futebol Clube do Porto, ali na tabela ofensiva. E há ali uma troca defensiva. O Pedro Miguel é que está a defender o Fernando Sá, enquanto que pensamos que Carlos Lisboa Nuno Marçal defende o Rui Santos. Vamos confirmar. Desde Cristiano. Nuno Marçal a sair na equipa do Porto e Jean-Jacques, aliás, o Mário Palma já tinha dito que o Jean-Jacques ia sair, tinha dito há alguns segundos, Jean-Jacques a sair para a entrada do Luís Silva. Exatamente. Duas substituições no mesmo momento. Aí está à frente a Carlos Seixas, Shane Knight. Carlos Lisboa. Nicolau, o Shane Knight a marcar, portanto, os dois jogadores que entraram agora na partida ficam com marcação direta. O passe excelente de Jared Miller para Fernando Sá, que não consegue concretizar. Vai, contudo, para a linha de lançamentos livres. Uma bonita assistência do Miller com um passe por trás das costas, perfeito. E Fernando Sá não conseguiu concretizar e manifestar o seu desagrado por não ter o êxito que estaria à espera. Esteve a ver Mário Palma falar com Jean-Jacques. Mesmo assim, Fernando Sá ganha uma falta, está na linha de lance livre e prepara-se no Marçal, salvo erro, para a reentrada. Exatamente. Vai ser o Fernando Sá que eventualmente poderá fazer o seu lugar. Carlos Lisboa, Michael Najar, Luís Silva, a rodar muito bem, mas a conseguir compensar a falha que havia cometido anteriormente Paulo Quinto. Tropeçou, segundo a dupla de arbitragem, e a mim pareceu-me igualmente, tropeçou no pé de um adversário, Rui Santos, quando saía para um contra-ataque. Uma falta técnica agora. Falta técnica ou desconto de tempo? Pareceu-me desconto de tempo. Desconto de tempo, exatamente. Houve ali uns protestos do banco e ficou-nos a sensação de que Fernando Rocha iria aplicar uma falta técnica, mas isso não aconteceu. Cristiano Miguel, foi o Futebol Clube do Porto que pediu este desconto de tempo. 24-21, entretanto ganha a equipa que joga em casa, o Futebol Clube do Porto, quando estão jogados 10 minutos e 30 segundos, sensivelmente. E uma nota curiosa, o facto do equilíbrio que estávamos à espera que acontecesse ontem, esse equilíbrio está a acontecer hoje. Pensamos que o Rui Santos não está a repetir a mesma exibição que fez ontem, embora o tente fazer, está a cometer mais erros, está a perder mais bolas do que aconteceu na jornada anterior, sobretudo porque naturalmente também estará a acusar algum esforço despendido, ele que jogou os 40 minutos consecutivamente num ritmo infernal. Eu acho que a equipa do Benfica está mais cuidada na organização defensiva e também está mais cuidada na forma como finaliza. E, portanto, talvez por aí estejam algumas dificuldades mais. Mas eu queria dizer por aquilo que me parece, e porque é aquilo que me parece, que esta primeira parte, e já atingimos metade da primeira parte, esta primeira parte deste jogo foi melhor do que a de ontem.
e embora o equilíbrio seja semelhante, e portanto esperemos que o jogo continue com este equilíbrio e esta qualidade. Nuno Marçal agora a atravessar a zona defensiva do Benfica com um passe, a bola a sair pela linha final, a ser reposta pelo Porto, que ficou entretanto um jogador benfiquista. De qualquer maneira, uma situação que não é muito usual. E agora Pedro Miguel a sofrer falta quando Pedia-se no banco do Benfica falta antidesportiva. A equipa de arbitragem não consegue. Jorge Araújo mandou de imediato Nuno Quidiongo tirar o fato de treino. E cá está, e vai mesmo retirar o Rui Santos do jogo. E vai substituir. É uma forma de o tranquilizar um pouco e de ele pensar um pouco no jogo. As 3 faltas de Rui Santos a pesarem, mas também um jogo menos conseguido por parte do base esportista a justificarem esta substituição. Primeiro lançamento livre convertido por Pedro Miguel, 24-22. Assim mesmo, o Rui Santos estava extremamente nervoso depois daquela complicação antes do desconto de tempo, depois de ter ficado sem a bola ali junto ao ringue, talvez por se ter também aleijado o joelho, entrou com a adrenalina um pouco alta. Exatamente. Nuno Quidiongo em jogo, o jovem, 19 anos, o jovem base da equipa portista. A conseguir ganhar no ressalto ofensivo Jared Miller. E a falta foi para o número 5 benfiquista, Luís Silva. Jean-Jacques vai reentrar na equipa do Benfica para a saída de Nar. É isso mesmo, Cristiano Miguel. E estamos a ver a repetição da tentativa de finalização de Paulo Pinto e a recuperação de posse de bola de Jared Miller. Equipas substancialmente diferentes, mas muitas mexidas hoje, não é ambos os conjuntos. O Futebol do Porto já mexeu mais na equipa do que o havia feito no todo o jogo realizado ontem. É verdade. E passo. Houve Não, falta falta. segundo Fernando Rocha. Falta de Nuno Marçal. Falta ofensiva de Nuno Marçal. Posse de bola para a equipa do Benfica. Pedro Miguel quem conduz. Só que o Porto a não conseguir impor o ritmo do jogo hoje. E há mais um jogador que veio do banco, esse que tem a posse de bola, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos que entrou para a saída de Carlos Lisboa. Sim, Sérgio Ramos que entrou na altura de toda aquela confusão e do desconto de tempo pedido. Nuno Quidiongo. Esta é a repetição da jogada anterior. Não há um jogador que salte do banco do Benfica e que entre em campo com confiança suficiente para fazer um cesto sempre que lança. As primeiras vezes, sistematicamente a falharem. Sérgio Ramos é um exemplo do que acabamos de ver, o que leva a algum descontentamento no banco do Benfica. E não houve lugar à concretização destes 2 pontos e a mais uma falta, porque Jared Miller, quando havia subido, os árbitros já tinham apitado. Mário Palma diz que não há lugar à marcação de falta. Explicava Mário Palma para o banco, o treinador do Benfica, a dizer que ele apenas ofereceu o peito, não tocou sequer no jogador. Ele é que veio contra o jogador do Benfica, reclama Mário Palma. Entretanto, 24-23, favorável à equipa portista. Aí está a repetição daquilo que havia sido dito. Não, está em movimento o Jean-Jacques, foi claramente visível na repetição. E, portanto, não tem razão Mário Palma. Lançamentos livres para Jared Miller, 26-23 o resultado neste momento. Para jogar 7 minutos e 50 segundos nesta primeira parte. Luís Silva, Pedro Miguel, Carlos Seixas a tentar forçar a entrada. Houve falta de Jared Miller. Curiosamente, hoje assistirem-se a mais penetrações por parte da equipa benfiquista, a colocar mais problemas defensivos ao Futebol do Porto, e evidenciados esses problemas com o número de faltas que a equipa portista já tem, neste momento 7. Raul Santos vai entrar pela primeira vez neste jogo. Raul Santos por parte do Futebol Aliás, do Porto. 8 faltas. E Carlos Lisboa vai reentrar na partida, assim como Nar. Exatamente.
É a primeira vez que nesta final Raul Santos surge em campo, como foi também Nuno Quiriongo. Mas Fernando Sá também já está prestes a entrar em jogo. E pela primeira vez eu vejo ganhar na tabela ofensiva uma bola por parte da equipa do Benfica. Um ressalto. Sérgio Ramos a subir para 2 pontos. A não conseguir concretizar. Recuperação para Quiriongo. A falta agora foi de Jean-Jacques. E é a terceira falta de Jean-Jacques. E está zangado o Mário Palma pela forma como o Jean-Jacques tem estado a colocar ali alguns problemas disciplinares no decurso do jogo. Jean-Jacques indisciplinado, tática e não só. E tem criado alguns problemas à sua equipa. Diz Cristiano Miguel, eu não consigo. Talvez por isso e talvez pela zanga de Mário Palma, Jean-Jacques a ser substituído. Cá está ele, Mário Palma a falar com Jean-Jacques. Ele a sair agora para a reentrada de Nar. Quiriongo na linha de lançamentos livres a não conseguir converter o primeiro. E olha, ainda não falámos disso, mas o público hoje está em muito maior número que ontem. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ontem preenchia pelo menos a bancada central, hoje já chega ao chamado peão. Exatamente. Pedro Miguel. Carlos Seixas para o triplo. A cair, 3 pontos para o número 13 do Benfica. Carlos Seixas a justificar a sua entrada no ciclo inicial, quer pela agressividade que tem dado ao ataque, quer também ao nível da finalização e mesmo em termos defensivos. Ele defensor neste momento Shane Knight. Raul Santos, a bola não cai, bordeja o aro do cesto de basquetebol. Carlos Lisboa livre, a não conseguir contudo o triplo. O último a tocar na bola foi efetivamente Carlos Lisboa. Pertença de reposição para a equipa do Futebol Clube do Porto. É Paulo Pinto quem faz para Quiriongo. Repare, aqui surge Carlos Lisboa a tocar a bola. Fernando Sá. Já em jogo de novo Fernando Sá. Quiriongo. Shane Knight. A devolução sobe para o triplo Nuno Quiriongo. Não o consegue. E a falta de Shane Knight. E a falta de Shane Knight, assinalada por Fernando Rocha. 26-27, o Benfica à frente no marcador. É curiosa a reação diferente de ambos os bancos perante os falhanços dos respectivos jogadores. Enquanto que no Benfica, sistematicamente, Mário Palma penaliza de alguma forma aqueles que falham. No banco só do Porto assiste-se ao bater de palmas sempre que o jogador falha. Enfim, são formas de estar diferentes naturalmente e ambas poderão ter efeitos positivos. Vamos ver o que vai acontecer entretanto. 28 para o Benfica, 26 para o Futebol Clube do Porto, após um lançamento livre convertido por Luís Silva. Shane Knight. Nuno Quiriongo a assinalar a combinação ofensiva. O jogo agora num ritmo muito mais lento. Shane Knight a rodar, a conseguir arranjar um espaço, a subir, mas a não conseguir concretização. O Porto a sentir muita falta de Rui Santos em campo e a não conseguir imprimir a velocidade que imprime quando ele está presente, nem a criatividade no jogo ofensivo. Rui Santos, exatamente. Ora, nem mais. Rui Santos chamado para quem entrar na equipa do Porto. Pedro Miguel a subir para 2 pontos, a não conseguir a concretização, a recuperação para Carlos Lisboa. Ontem não tínhamos conseguido ver durante todo o jogo fazer isto aos jogadores encarnados. Bem jogada agora a circulação de bola por parte da equipa encarnada e houve... Desconto de tempo pedido por Jorge Araújo. E esta é uma situação clássica de entrada da bola nos esportes, neste caso Luís Silva, o regresso da bola à periferia para o lançamento exterior, que ainda deu tempo para o Carlos Seixas procurar a melhor posição de Carlos Lisboa, que liberto finaliza desta forma. O banco do Futebol Clube do Porto reclamava dribles, contudo 26-31 no resultado neste momento, para jogar
5 minutos e 22 segundos desta primeira parte. Nicolau, para ajudar talvez, enquanto eu vou ouvindo o professor Jorge Araújo, a primeira frase é que o Benfica eles estão com 7 faltas, é preciso jogar lá dentro. É preciso forçar a que haja mais faltas. E, naturalmente, ambos os conjuntos com 9 faltas. E, curiosamente, hoje ambos com 9 faltas, o que não quer dizer que as equipas tenham que ter o mesmo número de faltas no final do jogo. Depende muito, este indicador depende muito da agressividade que cada ataque coloca no jogo. E pensamos que não há nada nos regulamentos que diga que ambos os conjuntos têm que ter sequer número semelhante de faltas. E muitas vezes as faltas aparecem com a maior ou menor agressividade. E hoje o Benfica está mais agressivo, como já tivemos a oportunidade de referir anteriormente. E para além daquilo que referi das faltas, do Futebol Clube do Porto ter que jogar mais dentro, segundo Jorge Araújo, meteu em jogo João Rocha e tirou Raul Santos. É isso mesmo. Agora uma perda de posse de bola por parte da formação do Benfica. E está de novo o Rui Santos em jogo. Saiu Nuno Quidiongo. E está também João Rocha. João Rocha, exatamente. Isso já lhe havia sido dito por Cristiano Miguel. Falta de Carlos Lisboa no ressalto. É chamado à linha lateral Fernando Sá para lhe serem dadas algumas ordens. O jogo numa que ele vai toada, transmitir a Rui Santos. Desculpa lá, diz. uma toada mais repousada, mais lenta, raramente se vê um contra-ataque. De alguma forma as equipas a acusarem um pouco isso. O calor também hoje aqui é grande. O Jorge Araújo, o problema é que as instruções dadas pelo treinador do Futebol Clube do Porto dazem num tom bastante mais baixo e, portanto, é mais complicado conseguir ouvir. Mário Palma, ainda há pouco, disse a Naar para ser mais rigoroso nas instruções e era preciso ver que o Naar estava do lado oposto ao banco do Benfica. Pedro Miguel. Michael Nahar. Carlos Seixas para o triplo. A não cair. Recuperação para Jared Miller. O mau passe, aliás, de Nahar para Seixas. E agora uma boa... João Rocha e a falta de Pedro Miguel. O que é que eu hei de fazer, diz Pedro Miguel, até eu ouvi daqui, disse Pedro Miguel para o Mário Palma. Pois, entrou ali como trailer no segundo contra-ataque, o João Rocha a criar problemas defensivos à equipa do Benfica. E é a terceira falta de Pedro Miguel. Na linha de lançamentos livres, o João Rocha não conseguiu concretizar o primeiro. Nem o segundo, a equipa do Porto a ganhar a posse de bola, mas a ter que recorrer mais ao banco do que ontem o fez e a notar-se isso na produção da equipa. É verdade, Fernando Sá. Mas é claro que o Benfica tinha que jogar tudo no máximo hoje mesmo, porque a não acontecer assim, não conseguiria eventualmente discutir o jogo como está a discutir e também candidatar-se à vitória e ao empate no que diz respeito a esta final. 27-31 é o resultado neste momento. João Rocha de novo na linha de lançamento livre. E Mário Palma chamar de novo Jean Jacques para entrar em jogo. O primeiro lançamento convertido para João Rocha. Aliás, curiosamente, relativamente a isto sobre a utilização dos bancos, teoricamente o Benfica tem um banco muito mais forte, só que ontem também aí o Porto foi superior. Jogando com menos tempo de jogo, os suplentes conseguiram mais pontos do que a equipa do Benfica. Carlos Seixas. Luís Silva. A conseguir furar. Houve falta de João Rocha. E aqui está mais um exemplo da agressividade que a equipa benfiquista está a colocar no ataque, com o Luís Silva a forçar sistematicamente ali 1 contra 1 e a ganhar muitas faltas. Dois lançamentos livres a favorecerem a equipa do Benfica. A beneficiar deles Luís Silva. O primeiro convertido pelo número 5 benfiquista. O segundo já não convertido. Rui Santos para o ataque, a colocar velocidade. O passe
a não cair a tentativa de 3 pontos de Nuno Marçal. E bola ao ar entre Nahar e Miller. Mário Palma até saltou com esta decisão do árbitro. A chamar a atenção António Pimentel de Pedro Miguel, que a continuar com o comportamento que mantém, marca-lhe falta técnica. Esta foi a sinalética que eu consegui ler da intervenção de António Pimentel. Está muito surpreendido por isso Pedro Miguel, mas o que é certo é que foi essa a indicação dada. Mas há muito que Carlos Lisboa vem conversando. Carlos Lisboa a conseguir a posse de bola, Pedro Miguel a conduzir a iniciativa ofensiva. Luís Silva a finalizar da linha de lance livre. Rui Santos na condução do jogo ofensivo. 29-34 a favorecer a equipa do Benfica para jogar 3 minutos e 20 nesta primeira parte. Jared Miller a subir, a concretizar. 2 pontos mais para o norte-americano número 15 da formação do Futebol Clube do Porto. É Pedro Miguel quem conduz. Continua pronto para entrar em jogo. E por parte do Porto vai também Paulo Pinto reentrar na partida. Um turnover agora de Pedro Miguel. E a falta agora foi de Michael Nahar, a ser assinalada por Fernando Rocha. Mais as imagens, aqui está a falta de Nahar. Nahar que sai na equipa do Benfica para a entrada de Jean-Jacques e Paulo Pinto entra no Porto para a saída de João Rocha. É a primeira falta de Nahar. Na linha de lançamentos livres está Rui Santos. Entretanto, no Benfica, Pedro Miguel e Jean-Jacques com 3 faltas. No Futebol Clube do Porto, Miller e Rui Santos. A segunda tentativa convertida. E o resultado 32-34. O Benfica acima do marcador por 2 pontos somente. Pedro Miguel. Jogo muitíssimo mais equilibrado este de hoje. Jean-Jacques a subir e a converter mais 2 pontos. Mais uma vez a impor velocidade o contra-ataque do portista, mas a não conseguir concretizar no Marçal. Pedro Miguel. Carlos Seixas. Carlos Lisboa a subir imediatamente para o triplo, a não cair. A recuperação para o Futebol Clube do Porto. Um jogo muitíssimo veloz. A passar à fase de ataque planeado. O jogo portista. É Paulo Pinto. Rui Santos. Muitíssimo longa distância. Muito longe estava Rui Santos. Mesmo assim a receber os aplausos do Jorge Araújo. Rui Santos muito longe, ele é especialista de longa distância, estava muito sozinho, mas isto é revelador de que o Rui Santos acusa de alguma forma, e não é de surpreender que tal aconteça, o esforço suspendido ontem. Contudo, os jogadores têm que ter índices físicos que lhes permitam aguentar este tipo de jogos e esta quantidade de jogos. A tentativa de assistência exterior, agora não surtir. Repare-se no facto de Rui Santos, que ontem raramente errou destes passos, hoje já está a aparecer várias vezes em situações semelhantes e as coisas não lhe saírem tão bem como na partida anterior. Jean-Jacques, Carlos Lisboa. De novo o angolano. Carlos Seixas do outro lado. O triplo a não cair. Mais uma recuperação. Ressalto defensivo para Jared Miller. Estamos no último minuto de jogo. Mais 2 pontos para a equipa portista. 34-36. Muitíssimo disputada esta fase final desta primeira parte. 45 segundos para jogar. A equipa do Benfica a tentar consumir todo o tempo que tem para organizar o ataque. Carlos Seixas
Luís Silva a subir para o triplo, a não cair o triplo. Recuperação para a equipa portista. A subir Jared Miller, a não conseguir concretizar. E houve falta de Jared Miller sobre Jean-Jacques. Fernando Sá, exatamente. Vai para a linha de lançamentos livres a formação do Benfica. Antes disso, interveio no jogo um banco, penso que foi o banco portista. Exato, era o único que Mário Palma pensou já tinha feito os dois pedidos de desconto. Eu não consigo ter concentração para contabilizar tudo isso. 34-36, 24 segundos para jogar, estamos praticamente no fim da primeira parte e para já uma palavra para o facto da equipa do Benfica se apresentar substancialmente diferente daquele Benfica que apareceu aqui ontem e muito, de alguma forma disso está a ressentir o Futebol Clube do Porto, que não consegue também pôr em campo aquilo que ontem aconteceu, exatamente porque não tem as mesmas liberdades e porque a equipa do Benfica não está a deixar que isso aconteça. Como viu, esteve a observar a forma como Jorge Araújo colocou em campo os jogadores para estes momentos finais do encontro. Temos alguma informação adicional, Cristiano Miguel? Não, é exatamente isso, subscrevo. Nós tivemos a ver. Exato, ele escreveu no quadro, pediu apenas pujança para estes 24 segundos que faltam. É importante redobrar os níveis de concentração para que eventualmente se possa aproveitar uma oportunidade que seja dada pelo Benfica. Na linha de lançamentos livres está Jean-Jacques para tentar concretizar. O primeiro a não cair. 36-34 o resultado. O segundo a não cair também. Está em campo o número 9 do Benfica, que é Ricardo Jorge. Há 22 segundos para jogar. Sim. Acabou de sair Ricardo Jorge. Exato, acabou de sair e penso que foi com a troca com o Carlos Seixas. Exatamente. Ricardo Jorge cometeu uma falta e automaticamente foi novamente chamado para o banco. É a oportunidade para Rui Santos igualar o marcador. O primeiro lançamento livre concretizado. 35-36. Vamos ver se será a altura de o Futebol Clube do Porto fazer alguma falta. Estou em crer que não. E aí está, a igualdade no marcador a 36 pontos. A equipa portista a recuar, portanto não há lugar a falta à saída da bola. Faltam jogar 12 segundos. Estão parados os marcadores porque não há de facto necessidade de contagem de tempo de ação ofensiva. 2 pontos para a formação do Benfica e o Benfica sai para o intervalo com a vantagem. Bem diferente esta partida de hoje em relação ao jogo de ontem. Não é surpresa, é evidente, o jogo tinha que ser diferente, o Benfica está a defender muito melhor. Nós, como ontem, está-se a repetir a situação de falharmos anormalmente alguns lances livres. Penso que o jogo está a ser bastante emotivo, estamos-nos a bater muito bem, estou bastante satisfeito com a minha equipa. Vamos retificar algumas coisas que há para fazer na segunda parte. Este é um jogo de play-off. Penso que o basquetebol tem que ficar feliz por ter duas equipas que chegam a uma final e se batem com este ardor. Jorge Araújo no final então da primeira parte, mesmo a perder. O resultado registra uma diferença de 2 pontos, favorável à equipa que ontem perdeu. É de esperar que a formação do Benfica tenha muitos cuidados nesta segunda parte, que foi desastrosa ontem, concretamente, na segunda parte. Exatamente, ontem foi aí que o Benfica deixou o marcador disparar para uma diferença de 21 pontos, vindo depois a recuperar para uma diferença apenas de 6, mas aí o Futebol Clube do Porto já tinha ganho, adquirido a confiança necessária para garantir a vitória no encontro. Bom, três equipas, e eu falo da equipa do Futebol Clube do Porto, da equipa do Benfica e também da equipa de arbitragem, 3 equipas ao melhor nível no basquetebol português. Concretamente, a arbitragem foi de facto um setor que foi marcante neste primeiro ano profissional de basquetebol. Pela arbitragem é responsável o engenheiro Rui Valente, que está com o Cristiano Miguel. Engenheiro Valente, boa tarde. Pode-se dizer que é positivo este primeiro ano em termos de arbitragem da Liga de Basquetebol? Eu penso que sim, naturalmente, que eu sou suspeito em ter essa opinião, mesmo assim. Mas penso que é bastante positiva face às dificuldades. É uma época de transição em que passámos de ter 20 clubes para 12 clubes
no campeonato mais importante, neste caso o campeonato da Liga, com o mesmo número de árbitros. Portanto, houve naturalmente uma fase inicial de alguma dificuldade, de adaptação a esse facto, mas penso que à medida que o campeonato foi evoluindo, a situação veio-se normalizando e estamos ao melhor nível, e com uma coisa extremamente importante, que foi uma aposta em gente jovem, que este ano foi efetuada, e que naturalmente é importante, porque nós, em termos de arbitragem, nunca podemos pensar em termos do presente apenas, temos também que pensar em termos do futuro. Como é que foi possível gerir os árbitros ao longo deste campeonato desportivo? Foi possível gerir, digamos que... Eu digo isto por ser o primeiro ano da Liga Profissional. Eu penso que, pronto, houve realmente uma transformação algo grande em termos de regulamentação, em termos do cumprimento dos regulamentos, que era algo que muito fazia falta à arbitragem, haver, digamos, uma regulamentação moderna e que ela fosse cumprida. Penso que os árbitros se adaptaram perfeitamente bem a essas circunstâncias, as coisas estão a começar a ficar como eu quero. Naturalmente, a minha experiência enquanto árbitro, como é que eu quero? Quero as coisas claras, transparentes, para todos, entre os árbitros, moralização de costumes, que os melhores em cada momento sejam efetivamente aqueles que atuem nos jogos mais importantes. Isso é que é importante, quer para os clubes, quer para os árbitros, saberem que há transparência de atuação, que o trabalho de alguém é reconhecido. Pronto, pelo menos, mais uma coisa, Cristiano Miguel. Certo. Sim, José Nicolau. Desculpa só isto. Houve também uma coisa que foi para mim importante e fundamental neste ano. Foi a ligação da arbitragem aos técnicos. Como é que ele conseguiu isso? Pergunta José Nicolau de Melo, como foi possível a ligação também aos técnicos, portanto, por parte da arbitragem? Pois, isso foi outro aspecto onde naturalmente houve alguma inovação. Eu acho que é extremamente importante pensarmos que a arbitragem faz parte de um contexto global. Portanto, é algo que não é dissociado, digamos assim, dos clubes, dos treinadores, dos jogadores. Tem que ter autonomia, naturalmente tem que ter autonomia e independência, mas não pode estar afastada, deve haver diálogo. Devemos saber a cada momento o que é que os treinadores esperam da arbitragem. Como é que é feito esse diálogo? Esse diálogo é feito com encontros. Foram feitos vários encontros entre mim e os diferentes clubes. No início da época fiz uma reunião com cada um dos 12 clubes e agora, antes da final do play-off, reuni-me com as duas equipas que aqui estão presentes para debater exatamente as questões técnicas que têm a ver com o jogo, para que os treinadores e as equipas ficassem cientes de quais os aspectos técnicos e da forma como os árbitros iriam aqui atuar, para que não houvesse surpresas e uniformidade de critérios. Uma pergunta quase indiscreta, mas eles estão satisfeitos com este primeiro ano? Quem? Os clubes? Sim, manifestaram-se. Os dois, principalmente, dois clubes manifestaram-se naturalmente satisfeitos. Eu penso que não há razões de queixa e se as coisas continuarem até ao fim desta final do play-off como estão a correr até o momento, no jogo de ontem, nesta primeira parte, eu penso que estou satisfeito e penso que os clubes também serão satisfeitos. Engenheiro Rui Valente, pelo menos os primeiros passos estão dados. Vamos ver se tudo continua então no caminho certo e no trilho certo da arbitragem do basquetebol nacional. E eu deixava aqui em rodapé um exemplo para outras modalidades que é mau se não for seguido. Bom, para já os jogadores estão todos já em campo, estamos a menos de 1 minuto para o início da segunda parte. Penso que já podemos ter alguma leitura enquanto o Cristiano Miguel se desloca para próximo do banco, concretamente do Futebol Clube do Porto, que me parece ser importante ouvir agora. Será importante termos também uma leitura daqueles que são os melhores durante os primeiros 20 minutos. Pois, em termos de evidências individuais, há uma referência para o Rui Santos, que converteu até o momento 11 pontos no Futebol Clube do Porto, com o mesmo número de pontos, aliás, com menos um, Miller com 10 pontos, enquanto que no Benfica, Carlos Lisboa, Seixas e Jean-Jacques evidenciaram neste indicador de jogo. Será a altura de saber o que é que o Jorge Araújo disse à equipa para esta segunda parte. Era exatamente com essa pergunta. Jorge Araújo, muito rapidamente, o que é que disse aos seus jogadores antes de iniciar esta pergunta? Houve alguma precipitação de um ponto de vista ofensivo e, portanto, a equipa do Benfica teve 7 minutos com 7 faltas e nós, de um ponto de vista estratégico, não explorámos devidamente essa desvantagem que eles tinham. Portanto, mais concentração, mais calma? Não, isso, o problema da concentração, o que a gente precisa é de propor aos jogadores ideias bem objetivas e foi isso que eu procurei, que é para eles saberem concretamente o que é que têm que fazer. Jorge Araújo, na mesma, confiante. José Nicolau de Melo. Segunda parte a iniciar-se. Agora vai ser decisivo. E quem começou já a marcar foi a equipa do Benfica, que recolocou 4 pontos de vantagem no marcador. 40-36, a cargo de Carlos Seixas. E temos os 5 iniciais destes segundos 20 minutos. Para o Benfica, Carlos Seixas, Michael Nahar, Pedro Miguel, Jean-Jacques e Carlos Lisboa. Para a equipa do Futebol Clube do Porto, Rui Santos, Fernando Sá,
Nuno Marçal e ainda Paulo Pinto. Ele que conseguiu 2 pontos agora mesmo. Paulo Pinto e Jared Miller. Faltava Jared Miller, que é o norte-americano desta formação. O Porto regressa à formação com que iniciou o jogo. Exatamente. Paulo Ambas as Pinto, equipas. entretanto, a sofrer uma marcação mais cerrada por parte do Benfica, e isso faz com que ele até o momento tenha apenas obtido 2 pontos. Aliás, com estes 2 agora 4. E há aqui uma troca defensiva no Benfica. Carlos Lisboa fica com Rui Santos, enquanto que Pedro Miguel defende Fernando Sá. 3 pontos para o angolano ao serviço da equipa do Benfica. Jean-Jacques, e agora consegue recuperar a posse da bola. Vai direitinho para a tabela ofensiva. E não consegue a concretização, perde a posse da bola. A bola escapa-se-lhe no último momento. Entretanto, a equipa do Benfica a entrar melhor na segunda parte do que o fez ontem, e a entrar melhor que o Porto está a fazer hoje também. Rui Santos tentar explorar a menor capacidade defensiva de Carlos Lisboa, mas é Paulo Pinto que aparece no início da segunda parte a fazer 4 pontos, e ele que tinha no primeiro tempo apenas conseguido 2 pontos até o momento. Realça ainda para o facto de, na primeira parte, no contra-ataque, o Futebol Clube do Porto apenas ter convertido um contra-ataque em 5 tentados. E isto é curioso porque o contra-ataque do Porto costuma ser o fator desequilibrador do jogo ofensivo da equipa. Aqui mais uma recuperação na tabela ofensiva por Jared Miller. 43-40. O resultado neste momento, quando o Futebol Clube do Porto tem a posse da bola. E desta vez as instruções foram de dentro para fora. Jean-Jacques a pedir calma a Mário Palma. Pois, Jean-Jacques tem 4 faltas e Mário Palma naturalmente começa a pensar em substituí-lo. E Mário Palma, com a saída de Jean-Jacques, ficará à beira de um ataque de nervos. Miller agora a lançar completamente desequilibrado, mas a converter mesmo assim e a fazer 12º ponto. 1 ponto somente de desvantagem da equipa portista. Pedro Miguel. Michael Nahar, em batalha direta com Jared Miller. A tentativa de triplo e houve falta de Fernando Sá, que caiu claramente sobre Carlos Lisboa. É Carlos Lisboa quem vai para a linha de lançamentos livres. Não, reposição no fundo. Não estava no ato de lançamento o Carlos Lisboa. Não estava de facto. Mas estava no ato de recepção de bola. O Carlos Lisboa a ganhar o ressalto ao Fernando Sá, o que quer dizer que o Fernando Sá... E houve uma falta de Paulo Pinto. Pode ver, está com uma cara de incrédulo. Mário Palma nem quer acreditar. Correu de uma ponta a outra do lugar a que tem direito, junto ao banco de suplentes. Carlos Seixas. Michael Nahar a subir para o passe interior. Excelente assistência de Michael Nahar para Jean-Jacques. Paulo Pinto com muitas dificuldades para segurar Jean-Jacques, que hoje está a atuar ao nível que lhe conhecemos e que ontem fez uma exibição muito fraca. Paulo Pinto a receber na área próxima do cesto, a falhar. Pedro Miguel. Michael Nahar. Os jogadores do Benfica todos para cada linha de 6-25. A penetrar agora Carlos Lisboa. Grande luta que lhe é dada. E aí está mais um triplo para Carlos Lisboa. E víamos nós que Carlos Lisboa estava a forçar este lançamento, só que e realmente isso aconteceu e indiscutivelmente, mesmo apesar de a bola ter entrado, mas Carlos Lisboa, mesmo com o Fernando Sá em cima, consegue a conversão. E agora temos a falta. E o Seixas veio dar uma maior agressividade claramente ao ataque, obrigar os defensores esportistas a cometerem mais faltas, e aqui é um exemplo flagrante daquilo que acabamos de dizer. Jared Miller. Nuno Marçal a sair para a entrada de Shea Knight. Jared Miller, 4ª falta, e a equipa do Futebol Clube do Porto também com algumas dificuldades por isso mesmo. Ele é o melhor ressaltador do campeonato e, portanto, desde logo, a ganhar ressaltos, poderá forçar segundos lançamentos que vulgarmente são eficazes. 42-48, 6 pontos de vantagem para a equipa do Benfica. Enquanto Jorge Araújo vai conversando com Nuno Marçal, sentado ao lado dele no banco de suplentes. Para se ter uma ideia da agressividade que o Benfica está a colocar no ataque, podemos dizer mesmo que o Futebol Clube do Porto hoje já cometeu mais faltas do que em todo o jogo ontem disputado.
É incrível como o Paulo Pinto perde este lançamento. E é falta ofensiva. Falta ofensiva para Carlos Seixas. Nuno Marçal a reentrar na partida e é Fernando Sá quem vai sair do terreno de jogo. Aqui está. Estava parado o número 15 do Futebol Clube do Porto. A arbitragem a atuar corretamente, a aprovar a terceira falta. E há ali um diálogo entre o árbitro e o técnico. Exatamente. António Pimentel e Mário Palma a conversarem sobre a falta. E eu posso dizer, eu Diz. não vi o que conversaram, mas percebi a solicitação de Mário Palma, que disse: dê-me só um minuto que eu quero te explicar uma coisa. Pois, e o que aconteceu foi que Mário Palma tentou explicar que Carlos Seixas não havia feito falta, mas já verificámos nas imagens e na repetição que de facto houve falta do número 13 benfiquista. E agora também falta ofensiva a Rui Santos. Está Nuno Quidiongo já a tirar a camisola para regressar ao jogo. Aqui está. E a quarta falta de Rui Santos. A equipa portista com mais problemas porque tem um banco mais débil, embora ontem isso fosse, não fosse confirmado pelos números, mas a realidade é essa. E portanto o Benfica pode tirar algum partido do facto da arbitragem hoje estar a assinalar mais faltas, o jogo está a ser mais agressivo de parte a parte, está a haver mais jogadas faltosas. O Shane Knight, que regressou ao campo, fez esta falta. Regressou ao campo por troca com o Fernando Sá. E agora está o primeiro desconto de tempo solicitado pelo Banco Portista. Jorge Araújo em intervir no jogo. Tem 8 pontos de desvantagem face à equipa do Benfica. 42-50 o resultado neste momento para jogar 15 minutos e 19 segundos neste encontro. A equipa do Futebol Clube do Porto está de facto com 2 jogadores com 4 faltas, nada mais nada menos que o Base e Jared Miller, 2 jogadores fundamentais na manobra portista. Por seu lado, a equipa benfiquista tem 2 jogadores com 3 faltas e um com 4. É Michael Najar, ainda Pedro Miguel, Miguel, exatamente. Pedro Miguel está bem. É Jean-Jacques quem tem 4 faltas, Pedro Miguel e ainda Carlos Seixas têm 3 faltas ambos. Muito bem, discurso de Jorge Araújo para dizer a Nuno Quidiongo que é ele que vai comandar o jogo. Lembrou a todos os jogadores que há muito ainda para jogar e pediu rápidas aberturas de Nuno Quidiongo, tanto para Jared Miller como para Shane Knight. E aí está a estratégia portista para esta fase posterior ao desconto de tempo solicitado por Jorge Araújo. Na linha de lançamentos livres, Michael Najar a conseguir mais um ponto. O Benfica a controlar os acontecimentos hoje aqui nas Antas, leva 9 pontos de vantagem e está a exibir-se a um nível muito superior ao que havia feito no jogo anterior e a dar a sensação de que dificilmente deixará fugir esta vitória no fim do jogo. A equipa apresenta-se mais confiante, a jogar melhor, mais concentrada nos aspectos do ressalto e, sobretudo, a cometer menos erros. E é até este momento que foi possível verificar, foi que a equipa portista não conseguiu colocar em campo o contra-ataque rápido que lhe tem sido habitual nos jogos, designadamente com o Benfica e concretamente no jogo de ontem. E agora o Miller consegue roubar a bola que estava nas mãos na área e fazer este cesto. Pedro Miguel. Carlos Lisboa a subir para o triplo. A não cair. Recuperação para Jared Miller. Nuno Quidiongo para o contra-ataque. Nuno Marçal para a finalização. 2 pontos. Magoou-se Nuno Marçal. Nuno Marçal magoou-se por aquilo que nos é dado perceber pelas imagens, dá a sensação com alguma gravidade. Pareceu-me ter sido um entorce na recepção ao solo. Pareceu-me também um entorce na articulação tibiotársica. Vamos ver se é ou não. Terá caído em cima do pé de um jogador. Vamos ver o que é que aconteceu com o Nuno Marçal. Não conseguimos ver de facto o solo. Parece-me ter sido na recepção.
O problema está no pé esquerdo. Parece-me ter sido na recepção ao solo que ele terá pisado o jogador que se lhe opunha diretamente. Exatamente. Tíbia társica esquerda. Nuno Marçal com problemas. Terá que regressar ao jogo. Desta vez regressou Rui Santos para ficar Nuno Quiriongo como segundo base. E a equipa do Porto com 2 bases em campo, o Rui Santos e a manutenção do Nuno Quiriongo. Rui Santos com 4 faltas, entretanto o Porto tem 2 jogadores à beira de serem excluídos e o Miller a arriscar demasiado. O Miller a arriscar demasiado na defesa ao Nahar e por 2 vezes que mais um pouco a falta lhe poderia ser abrevada. Shane Knight. Rui Santos a simular a finalização, conseguiu agora 3 pontos para Rui Santos. 49-53. 13 minutos e 30 segundos para jogar neste encontro. Lisboa a procurar perturbar o primeiro lançamento. Rui Santos deixou subir, passou por ele e à segunda tentativa finalizou um triplo numa boa altura para o toque do Porto, quando a equipa benfiquista estava a ganhar alguma supremacia. A rodar muito bem Jean-Jacques na frente de Shane Knight e a conseguir mais 2 pontos. E vai Paulo Pinto. Falta ofensiva a Paulo Pinto. Falta ofensiva a Paulo Pinto, não houve concretização. Clara falta ofensiva. É o jogo do Porto à procura das situações individualizadas, o coletivo deixou funcionar e isso é sintomático nos últimos ataques da equipa. Pinto Lopes, já Nicolau de Melo, está confirmado, aumentar-se, já não vai regressar Nuno Marçal. Posso acrescentar que está com um grande inchaço no tornozelo, parte esquerda, portanto parte exterior do tornozelo. Rui Santos a conduzir rapidamente o contra-ataque. Voltou o Futebol Clube do Porto de ontem nesta jogada, concretamente. Exato, mas há um turnover aqui do Jean-Jacques que dá origem a este contra-ataque. O problema do Benfica é a perda da posse de bola, com o Jean-Jacques a querer fazer um passo mais difícil. O jogo está bonito, está extraordinariamente emotivo e também está muitíssimo incerto o resultado. Ninguém pode dizer que o Benfica já venceu, como ninguém pode dizer que o Porto ganhará. Diz Cristiano. Desconto tempo imediatamente pedido por Mário Palma. É claro, a equipa do Futebol Clube do Porto em 2 jogadas ficou a 2 pontos somente da formação do Benfica, 53-55, quando ninguém esperaria isto. Pois a reentrada do Rui Santos foi decisiva e ele impulsionou a equipa para o ataque. É preciso recordar que ambos os jogadores, quanto a nós, as pedras bases da equipa do Porto, Rui Santos e Gerard Miller, estão com 4 faltas. Dependerá o rendimento da equipa portista muito da forma como estes jogadores conseguirem aguentar em campo, o tempo que eles conseguirem aguentar em campo até ao final do jogo. Mário Palma a pedir, a insistir para o Benfica jogar para os 2 postes que tem, para jogar para os 2 jogadores que fazem posição no poste. E a pedir calma, Lisboa a reclamar há pouco daquela falta. Mário Palma diz que não houve sequer qualquer falta, não há razão para reclamar, quer que o Benfica jogue com calma e acrescentou no final, se continuarmos assim, não vamos lá. Mas que bonito este jogo. E o público a participar ativa e ordeiramente no espetáculo. Michael Nahar a subir o holandês, a conseguir recuperar e no segundo lançamento houve falta ainda de Shane Knight. O Porto com muitos problemas na área próxima de cesto para segurar Jean-Jacques e Shane Knight. A estratégia benfiquista a resultar, claramente. Jean-Jacques e Michael Nahar. Exato, e porque Miller com 4 faltas não pode envolver-se em grandes combates e resta o Shane Knight e o Paulo Pinto, que a envergadura deles não os ajuda muito naquela luta nos saltos. Paulo Pinto
a rodar. E a recuperar a posse da bola a equipa do Benfica. A rodar Paulo Pinto, a tentar a concretização. E os 2 pontos a não caírem para o número 8, o portista. Carlos Lisboa. Dá-lhe luta Paulo Pinto. Michael Nahar. Dá-lhe luta Jared Miller. Excelente assistência. Falhou Carlos Seixas. E aí está contra-ataque rápido. Nuno Quiriongo a não conseguir entrar na organização defensiva do Benfica. De 3. Caiu para Shane Knight. 56-58. Reposta a desvantagem do intervalo. 2 pontos somente a favorecer ainda a equipa do Benfica. Muito oportuno este lançamento triplo do Shane Knight, e agora a penetração de Pedro Miguel. Rui Santos nada pode fazer porque tem 4 faltas. As 4 faltas não lhe permitem grandes veleidades defensivas. Rui Santos. Jared Miller. A ser desarmado Jared Miller. A intervenção foi de Carlos Lisboa. O passe interior para Michael Nahar, mas ficou muito sozinho. Teve oportunidade para voltar a captar a posse da bola, subir e fazer mais 2 pontos. 56-62. O Benfica continua na frente e volta a alargar a vantagem. Shane Knight a subir, a tentar 2 pontos, mas a não conseguir converter. Pedro Miguel para o ataque. Vai haver mudança no Benfica. Sim, prepara-se para entrar Luís Silva. Carlos Lisboa. Carlos Seixas. A não conseguir a concretização. Recuperação para Nuno Quiriongo. Rui Santos rápido para o contra-ataque. Nuno Quiriongo. A subir. O contra. Excelente de Michael Nahar. Contudo, a posse de bola é para a equipa do Futebol Clube do Porto. Repare, a lançar, vem de lá de trás aquele gigante, face a Nuno Quiriongo. Não é nada menos do que 1,80 m de Nuno Quiriongo para 2,10 m de Michael Nahar. São 30 centímetros de diferença. Sérgio Ramos também preparado para entrar na equipa do Benfica. Jared Miller. A falta. A cair para Nahar. Para Nahar, exatamente. Nahar que faz assim a segunda falta. Parece que ser a terceira falta de Nahar. No Porto. No quadro só há uma, portanto são 2. No Porto, Fernando Sá entrou, saiu Nuno Quiriongo. E no Benfica entrou Luís Silva e Sérgio Ramos. Saiu Carlos Seixas e Nahar. Muito bem. A recuperação de posse de bola para a equipa do Benfica, que agora põe mais velocidade no jogo, mas é a altura de parar Pedro Miguel. E assinalar a combinação ofensiva. Tem 12 segundos para jogar a equipa do Benfica. Jean-Jacques. Consegue ainda, a bola escapa-se-lhe e ele consegue ainda tocá-la. A recuperação para a equipa portista. Rui Santos rápido. E Mário Palma também a pedir rapidez para o Benfica recuperar a situação defensiva. De 3, Shane Knight a não cair desta vez. A recuperação agora para Jean-Jacques. 6 pontos separam o Futebol Clube do Porto do Benfica. 6 pontos separam a equipa, mas a sensação que é transmitida de dentro para fora é que a equipa Benfica está muito confiante nas suas capacidades. A equipa a jogar a um nível razoável. E a falta agora de Jean-Jacques, eventualmente. É a primeira desclassificação. É complicar as coisas para a equipa benfiquista. Jean-Jacques, que vem tendo um comportamento estranho, fundamentalmente ao nível do controle emocional. Ele comete, das 5 faltas que cometeu, 2 delas foram muito semelhantes, foram parecidas com esta. Sérgio Ramos, aliás, Nahar reentrou, portanto, entrou na partida para o lugar do desclassificado Jean-Jacques. Exatamente. Paulo Pinto. Jared Miller. Fácil, 2 pontos. 58-62.
Pedro Miguel. Sérgio Ramos. Luís Silva. A tentativa de Luís Silva era colocar de novo em Sérgio Ramos. Apareceu a defensiva portista. E há falta de Sérgio Ramos. Reposição na linha de fundo. Foi ali a falta de Sérgio Ramos sobre Rui Santos. Fernando Sá para repor, diz. Carlos Seixas vai reentrar na partida. Já está sentado no local destinado aos jogadores que vão reentrar ao lado da mesa. Paulo Pinto. Excelente o contra de Michael Najar, mesmo no último momento. E agora a recuperação do Luís Silva. 58-62. Muitíssimo mais agressiva a equipa do Benfica, muitíssimo mais concentrada, muitíssimo mais empenhada no jogo de hoje. Pedro Miguel. Luís Silva. A tentar rodar. Houve falta de Fernando Sá, me parece. Exatamente. Sim. Fernando Sá foi o jogador do Futebol Clube do Porto que fez falta sobre Luís Silva na tentativa de penetração. E há lugar a 2 lançamentos livres. Muitas faltas, o encontro onde a agressividade ofensiva se tem manifestado de uma forma evidente. Luís Silva e Carlos Seixas vieram dar essa agressividade que faltou ontem aqui ao benfiquista, e a realidade é que a equipa do Futebol Porto está com mais dificuldades em termos defensivos. 2 lançamentos convertidos por Luís Silva, o marcador 58-64. Rui Santos. A bola a ser tocada em último lugar por Pedro Miguel. Ele acusa-se. Atitude bonita do número 10, benfiquista. Fernando Sá para repor. Rui Santos vai subir e tentar a conversão. Não o conseguiu, recuperou. Recuperou Jared Miller, fez falta na ânsia de captar a posse da bola. Michael Najar, foi a terceira falta do holandês ao serviço da equipa encarnada. Na linha de lançamentos livres, Jared Miller. O primeiro lançamento convertido. E o segundo que passa o resultado para 60-64. A equipa do Benfica à frente do marcador com 4 pontos de vantagem. Carlos Seixas. Michael Najar. Carlos Lisboa. A subir para o triplo, a não cair o triplo. Recuperação para Shane Knight. O contra-ataque a sair rapidamente. Não tão veloz como é habitual. Passe interior excelente para Jared Miller. A falta de Luís Silva. E a equipa do Benfica não atingiu ainda a 7ª falta. Portanto, a reposição vai ser na linha de fundo. Aqui viu a falta de Luís Silva. Fernando Sá a subir. Jared Miller. Foram 2 pontos mais para a equipa do Futebol Clube do Porto. E de novo, o Benfica a 2 pontos somente de vantagem. Jared Miller, mas que grande jogo este. Jared Miller e Luís Santos a terem uma grande responsabilidade neste equilíbrio do jogo. São eles que estão, em termos ofensivos, a conseguir mantê-lo equilibrado, já que os restantes jogadores estão com alguns problemas. E agora é Fernando Sá que comete mais uma falta sobre... É a 4ª falta, se não estamos errados. O marcador está num local pouco visível. É a 4ª falta do Fernando Sá. E muitas faltas têm sido a característica deste jogo. Parte a parte, ambos os conjuntos carregados com faltas. E os bancos necessariamente vão fazer a diferença hoje. Nuno Quidione vai reentrar. Parece ser Fernando Sá quem vai sair. Sim, é claro, ele tem 4 faltas também.
e, portanto, haverá que tentar poupar o jogador que tem alguns centímetros mais e que poderá ser eventualmente decisivo no final do encontro. Vamos ver. Rui Santos vai até final. O lançamento sai transviado. 62-65. A equipa do Benfica de posse de bola, na frente do marcador. Vai entrar em jogo o Rogério Fernandes, que não parece estar muito satisfeito por só agora ser chamado para o jogo. Rui Santos agora acalma a regressar à organização ofensiva do jogo portista. Jared Miller a não cair o lançamento de Jared Miller. Em esforço, Jared Miller com oposição muito difícil a concretização. Com oposição importante de Michael Nahar. E o Pedro Miguel a procurar baixar o ritmo do jogo para aquele ritmo que o Benfica gosta. Um minuto já foi pedido por Jorge Araújo. E que está a resultar claramente o desconto de tempo agora para a equipa portista. E 62-69, 7 pontos de diferença, 4:45 para jogar. E o Benfica a dar indicações de que poderá igualar este play-off se conseguir manter esta exibição que vem fazendo e onde ao longo de todo o encontro tem mantido alguma supremacia, aqui além contrariada ao toque do Porto, mas muito à custa de esforços individuais e com um jogo menos claro do que havia feito ontem. Em termos de lançamentos, também aí o Benfica se está a superiorizar no total de lançamentos, com a particularidade de, em relação aos 3 pontos, as percentagens de 30% são normais, não se podem considerar boas. O total de lançamentos, o Benfica perto dos 50%, aí podemos já considerar que se trata de um indicador bastante favorável para a equipa. E vemos na imagem o Nuno Marçal, uma pedra importante neste Futebol Clube do Porto, que, recorde-se, viu-se sem o Nixon antes do play-off, e agora uma lesão semelhante. Um outro jogador, também ele lançador, a não poder dar o contributo à sua equipa nesta parte final, onde vão necessariamente escassear as soluções ao nível do banco. Primeiro, Nuno Quidion já está em jogo, saiu então Fernando Sá. Segundo, Jorge Araújo a pedir a Jared Miller e a Shane Knight para trocarem de posição. Houve falta, está na linha de lançamentos livres Shane Knight para tentar converter. A não cair a primeira tentativa. 62-69. Shane Knight a não reeditar a exibição de ontem. É verdade. A cair a segunda tentativa. 63-69. 6 pontos de vantagem para a equipa do Benfica. Pedro Miguel. Michael Nahar. Carlos Lisboa a subir para o triplo. A não conseguir a concretização. Recuperação para Paulo Pinto. Rui Santos. Há 2 pontos e falta para Pedro Miguel. Quinta falta de Pedro Miguel. Aí está, também desclassificação para... Não, é a quarta falta de Pedro Miguel. Ficamos... Eu fico convencido que o Pedro Miguel já tinha 4 faltas. Aí está Pedro Miguel a conduzir o jogo ofensivo da equipa do Benfica. Carlos Seixas. Dá-lhe luta a Nuno Quidion. Luís Silva. Dá-lhe luta a Jared Miller. Carlos Lisboa. Põe-se-lhe Paulo Pinto. E Carlos Lisboa vai até a final, mas não consegue a concretização. Falha debaixo do chute. Excelente a assistência de Rui Santos para Jared Miller. Desconto de tempo urgente, pediu Mário Palma. É que a equipa do Porto está a 1 ponto do Benfica.
Mas que grande jogo, eu não me canso de dizer. Que grande jogo este. Excelente esta assistência do Luís Santos, mas nos últimos 2 ataques do Benfica tem procurado jogar numa toada demasiado lenta e Carlos Lisboa finalizou 2 vezes de forma algo incorreta e agora... O Futebol Clube do Porto na frente do marcador. 70-69. Com muita calma e concentração, aproveitando os erros do adversário, a equipa portista tem conseguido ir aproximar-se e neste momento passou mesmo para a frente. Mas continuamos a dizer que com 3 minutos e 9 segundos para jogar, o Benfica tem cometido erros nesta parte final, curiosamente com um abaixamento do ritmo de jogo, o que pensamos nós não se justificava porque a equipa estava a jogar bem e com o abaixamento do ritmo de jogo acabou por dar algumas chances ao adversário. Em termos de eficácia ofensiva, o Benfica consegue controlar o jogo no que se refere aos coeficientes de eficácia ofensiva, mas o Futebol Porto aproxima-se com as posses de bola concretizadas em pontos a serem bastante próximas e os turnovers, as perdas de bola sem lançamento, também aí o equilíbrio é latente. Portanto, no marcador, quer nos aspectos ofensivos, as equipas equilibradas. E agora que o Benfica está na situação ofensiva, está o pedido também de Mário Palma durante este segundo tempo, fazer rodar a bola e depois sim tentar atirar a cesta. E mais uma perda de bola para a equipa do Benfica. Estes 3 minutos finais deste encontro, o segundo da final, vão ser impróprios para cardíacos. 4 ataques consecutivos do Benfica sem concretização. Rui Santos, Nuno Quidiongo, Jerry Miller, Shane Knight, é o oposto-lhe Carlos Seixas. Passe de um lado para o outro, mudança do lado da bola. Rui Santos. Agora é o Porto que controla mais a posse de bola, à procura da falta de... E aí está, a falta caiu para Michael Narrar. Narrar que à saída do bloqueio a tentar fazer o body chamado, o body check, e Rui Santos a tirar partido da sua maior velocidade de execução e da diferença de estatura. Foi a 4ª falta que moveu de Michael Narrar, está na linha de lançamentos livres. Rui Santos consegue a primeira concretização. 2 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto no marcador, 71-69. E a segunda, 3 pontos de vantagem, 72-69. E é pela primeira vez na segunda parte que isto acontece. Pedro Miguel a conduzir o jogo ofensivo. Michael Narrar. Carlos Seixas. Pedro Miguel de novo. Carlos Seixas, de 3, a não cair o triplo. Mais uma vez, a equipa do Benfica não consegue concretizar. É a 5ª vez. 5 ataques consecutivos sem concretização, são muitos ataques e sobretudo sem faltas no adversário. Para além de não concretizar, não é agressivo o ataque do Benfica, não consegue meter faltas na equipa adversária. Shane Knight, a rodar, a subir, 2 pontos para o norte-americano. E já lá vão 5 pontos de vantagem para a formação do Futebol Clube do Porto. Pois isto, quando os 2 jogadores mais influentes do Futebol Clube do Porto, Miller e Rui Santos, estão a jogar desde o início da segunda parte com 4 faltas, a equipa do Benfica continua a arriscar lançamentos de áreas longe de cesto, não procurando a penetração, não procurando a falta do adversário. Individual a todo o campo, ordenada por Mário Palma. Exato. Pensamos que a questão está mesmo em termos ofensivos. 1:14 para jogar, começa a haver pouco tempo para grandes alterações no marcador e o Rui Santos é exímio no controle da posse da bola. Estou em crer que a equipa do Futebol Clube do Porto vai demorar o mais possível a tentativa de concretização. Tem 4 segundos para o fazer e cai um triplo. É incrível como o Rui Santos faz este triplo. Este triplo poderá valer a vitória neste jogo. É que já estamos a menos de 1 minuto do final do jogo. Bola solta, recuperação do Futebol Clube do Porto. Este triplo poderá ser decisivo neste jogo porque coloca uma desvantagem de 8 pontos. Faltam apenas 44 segundos
E agora, muito dificilmente, o Benfica vai dar a volta ao resultado. É incrível como o Futebol Clube do Porto, que acabou por estar durante a maior parte do tempo claramente dominado pela equipa do Benfica, consegue dar a volta nos minutos finais do encontro e colocar-se com esta vantagem, que é nem mais nem menos do que agora 9 pontos. Portanto, eu posso arriscar, o Benfica perdeu o segundo jogo. Pensamos que dificilmente conseguirá ganhar, embora no Vasco... Caiu? Não caiu. A bola tinha tocado no ar, estava jogável. E o Benfica a fazer aquilo agora que não fez durante os últimos 15 minutos, que foram exatamente apostar na velocidade, no contra-ataque, preferiu uma toada morna, amolecer o jogo. Isso rendeu-lhe a posse de bola, mas a equipa estava a ganhar por poucos pontos e essa posse de bola não nos parecia tão importante, até porque aquilo que ele estava com grandes problemas no seu conjunto, porque tinha na sua posse, tinha 2 jogadores mais influentes, voltamos a repetir, com 4 faltas defensivas da parte, se mantiveram assim e dá a sensação que vão acabar o jogo. Vamos ver o que acontece. Linha de lançamentos livres para Jared Miller, que não consegue concretizar o primeiro. Converte isso no segundo. 79-71, 8 pontos de vantagem para a equipa portista. Faltam 30 segundos para jogar neste encontro. Agora o Benfica é obrigado a jogar e erro, não consegue. Sim. Consegue a equipa recuperar, não, a bola passa para a posse do Futebol do Porto. Exatamente, e houve falta de Michael Narrar. Mas o passe errado é do Pedro Miguel para o Carlos Lisboa. O Carlos não conseguiu tocar aquela bola. E há Nuno Quidiongo é chamado junto do banco da equipa portista. Jorge Araújo a dar individualmente ordens aos seus jogadores. Primeiro Nuno Quidiongo, depois Paulo Pinto a receber as ordens de Jorge Araújo. A equipa do Futebol Clube do Porto está a 24 segundos do 2-0 na final. É Rui Santos quem está na linha de lançamentos livres. É a quinta falta do Narrar. Exatamente. Já entrou no jogo o número 14 benfiquista, que é o Arthur Cruz. Exatamente. Um jogador que nunca tinha sido utilizado. Mário Palma claramente não acredita já na vitória. Arthur Cruz está frio, entrou já para cumprir, para completar o 5. Mas nem mesmo a estratégia da falta vai resultar, porque no caso de Mário Palma acreditar nisso, teria colocado um jogador mais baixo e que... Um triplo para a equipa do Benfica. Ou falta de... Agora vai ser desclassificado Pedro Miguel. Agora sim é a quinta falta, não ao bocado quando referimos, agora é a quinta falta. E então... É de referir o facto que o marcador está num local pouco visível e colocar alguns problemas. No 5 inicial, 4 jogadores foram já desclassificados da equipa do Benfica. Ricardo Jorge no lugar de Pedro Miguel. Exatamente. É o regresso ao jogo de Ricardo Jorge, ele que já tinha entrado por uns segundos. Primeiro lançamento convertido para Rui Santos, 81-74. É preciso... Faltam jogar 10 segundos, desculpa, diz. Dizer-se que Rui Santos é, mais uma vez, juntamente com o Miller, são 2 grandes obreiros, mas Rui Santos, com aquele triplo de cerca de 8 metros há pouco, terá carimbado a segunda vitória neste campeonato, aliás, neste play-off, e termina neste momento o segundo jogo. E é o final do jogo. O Futebol Clube do Porto faz 2-0. 82-76 o resultado. No final do jogo acaba por acontecer aquilo que perante todo o jogo, a maioria ou a maior parte deste encontro é uma surpresa. A equipa do Futebol Clube do Porto consegue vencer aquilo que ninguém pensaria ao longo de a maior parte do tempo de jogo. 82-76 é o resultado, 6 pontos de vantagem da equipa do Futebol Clube do Porto e acaba por ser justa esta vitória, esta segunda vitória na final, mais por demérito da equipa do Benfica,
contudo com o mérito da equipa do Futebol Clube do Porto, que conseguiu esperar, saber aproveitar as oportunidades que lhe eram dadas e com isso conseguir vencer. Absolutamente, penso que a equipa foi muito bem gerida e conseguiu, o Jorge Araújo conseguiu manter sempre a calma, mesmo nos momentos mais difíceis, e foram bastantes durante este jogo, em que a diferença pontual se acentuou. E, em termos de lançamentos, podemos dizer que o equilíbrio é flagrante. Ao nível dos 3 pontos, o Futebol do Porto na parte final melhorou um bocadinho, graças talvez não, foi de certeza ao lançamento proporcionado por o Rui Santos, que se nos afigurou naquele momento de uma grande importância para o marcador, que naquela altura ainda estava algo equilibrado, e com aqueles 3 pontos o Rui Santos quis dizer que o Futebol do Porto não mais perderia esta partida. Eu penso que vamos ter a oportunidade de ouvir somente um treinador. E é incrível, de facto, esperaríamos ter possibilidade de ouvir Mário Palma e Jorge Araújo. Mário Palma não está junto ao Cristiano Miguel, somente Jorge Araújo está junto ao repórter da RTP e, portanto, infelizmente, só vamos poder ouvir Jorge Araújo e as opiniões dele sobre o jogo, ele que é vencedor. 2-0 nesta final. Cristiano Miguel. Sim, e o Mário Palma não está aqui comigo e com o professor Jorge Araújo porque se recusou a falar no final do jogo. Aliás, eu penso que ele já nem se encontra no ringue, portanto no pavimento. Vamos então falar com Jorge Araújo, que teve a sua equipa com 3 minutos de ponta final, que arrumou definitivamente o Benfica. Está de acordo? Nós confirmamos hoje aqui que quando um grupo funciona verdadeiramente coeso, todos fazem falta, ninguém é imprescindível. O que demonstramos até chegar à final e o que demonstramos nesta ponta final do jogo, depois de mais um azar, ou seja, a somar a todas as infelicidades que tivemos até este momento, lesionar-se o Nuno Marçal num momento tão importante do jogo e precisamente no momento em que ele estava a recuperar alguma da confiança que tinha perdido ontem, mesmo assim vencemos. Nós queremos ser campeões, eu disse isto antes, portanto não estou a dizer agora. Nós queremos ser campeões, nós queremos vencer taças, nós queremos nos afirmar e ser a equipa